Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta semana retratamos a força de vontade e o papel de como a comunicação connosco mesmo faz milagres. O Pergunta Simples está disponível para ser escutado no RTP Play, nos podcasts da Apple, no Spotify ou na página perguntasimples.com. Eu não sei se já vos disse, mas se derem uma boa avaliação a este podcast na plataforma em que escutam habitualmente o Pergunta Simples, o santo algoritmo, uma espécie de anões digitais que vivem dentro do vosso telemóvel, mostram a mais pessoas que existem estas perguntas e estas respostas. Por isso todas as 5 estrelas são celebradas como se tivesse ganho o campeonato do mundo. Não é por mim, é pelos convidados. Provavelmente já ouviram falar ou leram alguma coisa sobre a importância da força de vontade, do querer muito. E nesse jogo em que nos treinamos para conseguir, vamos repetindo a nós mesmos verdadeiros mantras, como o eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Quando estamos a falar de motivação, o processo de comunicação é a chave. O nosso cérebro tem um estranho e goloso apetite por palavras, as ouvidas e até as pensadas, uma espécie de câmara de eco. Por isso mesmo, dizer aos outros ou dizermos a nós coisas tem normalmente efeitos. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. É sobre isso que o convidado desta semana nos vem falar. Nuno Azinheira é jornalista, embora agora diga que é ex-jornalista, como se isto fosse possível, e criou uma plataforma chamada Escolher Viver. Ele diz que é sobre nutrição, bem-estar e saúde, e eu digo que é sobre a força de vontade. Nuno Azinheira é conhecido porque aparece na TV, porque também aparece na televisão, na Passadeira Vermelha, a falar das figuras públicas, e por isso o pretexto da conversa estende-se ao tema da imagem, a própria e a que os outros refletem de nós. Mas tudo isto tem um ingrediente secreto, mas francamente público: o da arte de bem comunicar. A minha história é isso mesmo. Eu sou um comunicador e, portanto, cada vez mais quero ir diversificando. Sabes aquela teoria de colocar os ovos todos no mesmo cesto? Eu procuro não fazer isso. Aliás, foi sempre essa o meu lema de vida profissional, é procurar diversificar as minhas formas de intervenção pública. Mesmo quando era jornalista, eu trabalhei sempre em mais do que uma redação ao mesmo tempo. Quando tinha funções de direção já não conseguia isso, mas no início da minha carreira eu trabalhei sempre em mais do que uma redação ao mesmo tempo. É um desassossego ou são os tempos modernos ou é o que deve ser? Não, quer dizer, eram os tempos antigos, já foi há 32 anos, portanto já foi há algum tempo. Esse desassossego faz parte de mim. Eu costumo dizer isto um bocadinho na brincadeira, enfim, é sério, mas eu digo que é na brincadeira porque não revela qualquer tipo de respeito pelas pessoas que estão nessa condição. Mas eu costumo dizer que eu seria profundamente infeliz se tivesse um trabalho das 9 às 5. Um escritório, um chefe. Esse desassossego faz parte de mim. Eu tenho na minha cabeça, enfim, independentemente de não fazer bem tudo, e faço as coisas melhores do que outras, como é evidente, como qualquer pessoa, mas eu sei que tenho uma grande capacidade de trabalho e, portanto, eu tenho várias gavetas abertas ao mesmo tempo, gavetas mentais. Eu funciono assim, eu gosto dessa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Significa estar a pensar agora num projeto, sim. E ao mesmo tempo que estás a fazer uma notícia ali ao lado? Sim, eu vou-te dar um exemplo. Eu agora já não sou jornalista desde 2019, entreguei a minha carteira profissional, portanto tenho a minha empresa, dou aulas, sou coordenador dos cursos de jornalismo, já lá vamos falar disso tudo, tenho a Passadeira Vermelha, enfim, tudo isso. Tenho vários clientes na minha empresa e, portanto, eu costumo dizer na brincadeira que de manhã um dos meus clientes é a Orquestra Metropolitana de Lisboa, portanto, estou de manhã a falar de Beethoven ou de Penderecki e depois à noite estou a falar dos vestidos do Festival de Cannes. Portanto, coisa mais versátil, mais diversificada, talvez até um bocadinho mais contraditória. Como é que o teu público te vê? Porque no fundo depois os públicos olham-nos sempre de uma determinada maneira. Uns públicos provavelmente dizem, olha, aquele é o Nuno do Passadeira Vermelha. Os que te conhecem
conhecem há muito tempo sabem que tu és o Nuno que fazia notícias, vou usar a expressão, notícias a sério, de coisas mais sérias e menos, enfim, menos ligeiras do que aquelas que são abordadas num programa mais social. Sim, as pessoas que me conhecem de há muito tempo, as pessoas que se habituaram a respeitar o meu trabalho e profissionalmente, sabem que eu sou mais do que o Nuno da Passadeira Vermelha. A maior parte das pessoas que hoje me seguem nas redes sociais, para elas eu sou o Nuno da Passadeira Vermelha. Essa notoriedade, alguma notoriedade pública que eu ganhei também nas redes sociais, tem obviamente muito a ver com a Passadeira Vermelha. E portanto, sempre que eu digo que eu sou mais do que o Nuno da Passadeira Vermelha, isto não encerra em si nenhum tipo de desvalorização, de desprezo, nem de autojustificação. É um pedaço de ti. É um pedaço de mim e é mesmo um pedaço de mim. Ou seja, eu sou assim também. Aquilo que eu faço ali não é uma persona. Nós não combinamos antes coisas que devo fazer para estar em desacordo com quem quer que seja. Então como é que se consegue aquela dinâmica? Porque... Aquela dinâmica vem da diferença, da mochila diferente de cada um de nós, não é? Estão ali 6 comentadores, todos com histórias de vida diferentes. Talvez as maiores semelhanças sejam entre mim e a Joana Latino, porque fomos jornalistas. No meu caso, fui jornalista muito tempo. Começamos a trabalhar juntos na Antena, eu e a Joana. No caso da Joana, também já tem muitos anos de jornalismo e, portanto, eu acho que pensamos pelo mesmo chip, pelo mesmo filtro, não é? Pelo mesmo caleidoscópio, se quisermos, filtrando o que vemos. Mas nós somos todos muito diferentes, mesmo eu e a Joana somos muito diferentes na forma como nos expressamos, em coisas que pensamos, na forma como dizemos as coisas. E é isso que cria aquela tensão comunicacional? Eu acho que é isso que cria, por vezes, essa tensão comunicacional. E ela é verdadeira. Quando absolutamente verdadeira. Quando se pegam no ar, vocês estão mesmo a defender apaixonadamente pontos diferentes. Não é um teatro. Nós não nos pegamos muito, mas pegamos, não é? Eu já me peguei, por exemplo, ainda numa outra geração, ainda a Luísa Castelo Branco estava no programa. Eu sou amigo da Luísa Castelo Branco há 20 e tal anos. E nós pegámos-nos verdadeiramente por questões de sociedade, de concepção de social. Eu vejo o mundo assim e tu ao contrário. Exatamente, sobretudo nas questões dos valores sociais, das questões das liberdades sexuais, em que obviamente somos muito diferentes, temos pensamentos muito diferentes, temos idades muito diferentes e portanto... Mas sim, eu acho que a razão do sucesso de um programa como aquele, independentemente das audiências, mas a razão do sucesso de um programa como aquele é precisamente o facto de o elenco ser muito diversificado, muito heterogéneo, e as pessoas pensarem pela sua cabeça. Seria uma das coisas que eu acho que é fundamental da comunicação e na televisão, por maioria de razão, é a genuinidade, ou seja, nós sermos exatamente em televisão aquilo que somos na vida real. É evidente que o discurso é um bocado preparado, o aspecto físico pode ser melhorado, mas os vários exemplos que houve na televisão nos últimos 30 anos de gente que procurou colar uma persona que não tinha na vida real, não correram bem, são ao falso e não correram bem. Do outro modo, casos de apresentadores, atores, comunicadores que são na televisão como são na vida real, são casos de sucesso. Por exemplo, o João Baião, por exemplo, que é um caso de uma enorme popularidade, porque ele é realmente assim. Ele é realmente assim. E as pessoas em casa percebem isso. O Fernando Mendes também, também a mesma coisa. As pessoas em casa percebem isso. As pessoas em casa valorizam ou castigam isso. E eu acho que essa é talvez a maior lição de quem quer estar a sério na comunicação, é perceber que não faz sentido ser mais do que uma coisa, mais do que tu és. Todavia, quando nós olhamos para a televisão que se faz, não é só televisão, ou da maneira como alguém que quer aparecer no espaço público se prepara, há ali uma maquilhagem, um cabelo, um pensamento sobre a mensagem, um posicionamento. Isso para ti entra ainda no aceitável em termos de autenticidade ou depende? Televisão é espetáculo e, portanto, não vamos ter também achar há que carregar nas cores. Há que carregar nas cores, e não estou só a falar do make-up e dos cabelos e de como tu te vestes. Até um make-up psicológico. Mas também aí é importante tu não seres mais do que aparentas ser. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Se eu me visto habitualmente de calças de ganga,
não faz sentido num programa como aqueles. Evidentemente, se eu estivesse a apresentar se fosse um pivô de telejornal, isso seria diferente. Agora, num programa ou se for uma gala de charme. Se é uma gala de charme é diferente. Agora, se eu me visto habitualmente de calças de ganga ou com calça mais desportiva, não faz sentido eu criar uma persona por causa, por exemplo, de um patrocínio para parecer um bocadinho mais sofisticado do que sou. Quer dizer, mas isso vemos todos os dias nas redes sociais. Deixa-me dizer-te uma coisa, Jorge. O meu sonho, eu sobretudo agora desde a pandemia, o escritório da minha empresa era um escritório perto da minha casa e, como aconteceu a mim, como aconteceu à maior parte das pequenas e médias empresas e até das grandes empresas, viemos para casa. Nós viemos para casa e eu e os meus sócios decidimos que com a pandemia, com o fazermos em casa, com a possibilidade de trabalharmos em casa, não fazia sentido estarmos a pagar um escritório no centro de Lisboa, mais as comunicações, mais a água, mais a eletricidade. Pronto. Era um desperdício. E, portanto, deixámos de ter escritório, digamos, oficialmente. E habituaste bem à ideia? Isso é muito engraçado. Se me perguntasses isso há 5 ou 6 anos, eu diria jamais. Pronto. Acontece que eu me habituei muito bem à ideia e, sobretudo, não perdi produtividade. Tu individual, mas aquela coisa que nós, os jornalistas, temos sempre de estarmos na colmeia, ver o que é que alguém ali da secretária do lado dá, aquela dica, a angústia que nós temos, como é que se escreve isto, percebes isto ou não percebes? Eu acho que o jornalismo é uma das atividades em que o pensar com várias cabeças faz mais sentido. Aquela coisa de como é que se escreve isto? Ou quem é que disse aquela frase, não sei o quê? A frase é exatamente assim. Há uma memória coletiva. A memória coletiva, que é cada vez menor, porque os cabelos brancos são também cada vez menos nas redações. Mas isso faz muita falta ao jornalismo. Agora, no meu caso, no nosso caso, no caso daquilo que são hoje os produtores de conteúdos, que é uma expressão tão abrangente quanto quisermos. Os jornalistas são simultaneamente produtores de conteúdos e curadores, portanto escolhem aquilo que vai para o ar. Sim. Os produtores de conteúdos produzem conteúdos. Produzem conteúdos, sim. No meu caso, eu sou um bocadinho como agora, sou também curador, portanto tenho um bocadinho... Mas tu deixaste os critérios? Não, nenhum. Aliás, eu digo sempre que eu deixei de ser jornalista oficialmente em 2019, mas evidentemente far-me-ás a justiça de reconhecer isso e acho que os nossos ouvintes também, até porque é um conceito fácil de perceber. Alguém que foi jornalista durante 30 anos, o teu coração continua será jornalista toda a vida. Quer dizer, eu penso como um jornalista, eu faço perguntas como um jornalista, eu escrevo como um jornalista. E portanto, o que é um jornalista? Um jornalista é alguém que tem curiosidade por saber. Na primeira aula de jornalismo, como tu sabes, eu sou professor há 10 anos, sou coordenador dos cursos de jornalismo e comunicação da ETIC. Na segunda aula das minhas cadeiras, das minhas turmas, as minhas cadeiras são, num primeiro momento, de introdução ao jornalismo, com outras nomenclaturas, mas é basicamente isso. Eu ponho sempre a tocar o Inquietação do José Mário Branco. Porque eu acho que é um poema que diz tudo, não é? E um jornalista é aquilo. É alguém que tem uma alma inquieta, é alguém que tem sede de descobrir, é alguém que, e eu peço sempre aos meus alunos este exercício, que é de hoje para amanhã vocês vão fazer o caminho que fazem habitualmente há anos, casa-trabalho, casa-café, casa do namorado, da namorada, o caminho que vocês já conhecem de olhos fechados, e vão olhar de novo com olhos de ver para esse caminho. Vais ligar-lhes um modo de observador. E eu quero que amanhã me tragam uma coisa que vocês nunca tinham visto, apesar de andarem há 10, 15, 20 anos naquele caminho. É isso que distingue um jornalista. Nem é um bom jornalista de um mau jornalista. É um jornalista de um não jornalista. Alguém que tem vergonha de perguntar. Alguém que não vê um tapume num prédio e diz assim, epá, mas o que é isto? E é preciso uma lata para perguntar. Claro que perguntar-se a si e perguntar aos outros. Claro, mas há características específicas das profissões, quer dizer, é suposto esperar que um médico não desmaie a ver sangue. É suposto esperar que um advogado domine a Constituição da República Portuguesa. É suposto esperar que um veterinário saiba alguma coisa da morfologia dos animais. É suposto esperar que um jornalista não tenha medo de fazer perguntas. Mas é como as bruxas. Não é? Pero que elas ai. Há jornalistas que têm medo de fazer perguntas e que se sentam à sombra daquilo que os colegas nas conferências de imprensa fazem. Um pé de microfone.
Um pé de microfone, sim. Há muitos, como sabes. E essa curiosidade, tu dás aulas e vamos falar sobre isto, estamos de resto, saíram as médias da seção de ensino superior, atrevo-me a dizer quase absurdas, já a bater nos 18 valores, Sim. que é escolhendo jornalistas como outras áreas, através de que nota é que tu tiveste a português, menos mal, mas sim, é uma nota formal, não é muito mais do que isso. Essa característica da curiosidade, da vontade de perguntar, do questionamento, de quase um pedaço quixotesco antes de aprender a técnica, tem de vir no pacote ou é ensinável? Absolutamente não, absolutamente. A técnica, a construção do lead, as 5 perguntas, as fontes, tudo isso é ensinável, tudo isso é aprendível. O que não é aprendível é essa capacidade de descobrir o novo. Além da música do Zé Mário Branco, eu distribuo sempre um texto do Zé Luís Cebrián, Carta a um Jovem Jornalista. É um texto brilhante. Um pequeno livro que está disponível no mercado. É um pequeno livro que está disponível no mercado. Não é só para jornalistas. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes que não sejam jornalistas poderão e deverão ler, porque ajudar-lhes a perceber e a interpretar o que vai muitas vezes na cabeça de um bom jornalista. Aquilo é a carta de um apaixonado pela profissão, um homem... Antes de se apaixonar por isso e dizer, olha, isto sim, é assim que funciona. Então, e se não houver essas características, não é jornalista. Esse julgamento crítico, essa curiosidade. É preciso dizer a essa pessoa. Que está no sítio errado. Que está no sítio errado, quer dizer, eu como sou coordenador, faço entre abril e setembro esse processo de seriação. Sou eu, como todos os coordenadores lá da escola, das diversas áreas, somos nós que entrevistamos cada um dos candidatos e que dizemos sim, está aprovado ou não. Quantos é que aparecem a dizer eu quero aparecer na televisão? Sim, muitos. Demais. Ou que têm aquela visão romântica do jornalismo, como eu quero ser repórter de guerra. Ou que dizem eu quero ir para o internacional. Ou que eu quero ir para os festivais de música, escrever as minhas opiniões sobre música. Mas para escrever opiniões sobre música não tem de ser jornalista. Pode ser qualquer coisa. Faça um blog e escreva as suas opiniões sobre música, que eu até posso ler. Portanto, eu não estou a dizer que eu não quero ler as suas opiniões sobre música, mas isso não é ser jornalista de música. E há uma ideia muito errada. Antigamente, no nosso tempo, nós íamos para a área D de humanísticas para fugir à matemática. Enfim, hoje... Pecador, me confesso. Claro, hoje já não há área D, há humanísticas, mas eu continuo a acreditar, pelo que me dizem, que sim, há muita gente que continua a querer fugir à matemática. E essa é a explicação pela qual os jornalistas tantas vezes não acertam a conta, as percentagens e afins? Sim. Falta-nos esse pedacinho da formação. Sim, há uma aula minha no meio nessa cadeira inicial que é precisamente sempre sobre os erros mais frequentes dos jornalistas, quer no português, quer na utilização da língua, quer esse erro em perspectiva, se um partido, e acabamos de sair de um processo eleitoral, se um partido tem 20% numa sondagem e no mês seguinte tem 25%, ele não subiu 5%. Ele subiu 5 pontos percentuais, porque subir 5% era subir 1 ponto percentual, porque era de 20, 10% são 2, 5% é 1 valor. Mas há um clique logo para fazer o mais fácil, o mais direto e imediato e saltamos a conta. Pois, só que o jornalismo é um exercício do rigor. Então, e agora como é que tu vês e ouves nas redes sociais, nos produtores de conteúdos, de conseguirmos ter neste momento pessoas, vou chamar de celebridades, que conseguem ter nos seus canais de YouTube, mesmo falando quase nada, mais audiência do que um telejornal, do que o melhor telejornal do país? Pois sim, é um sinal dos tempos. São novos tempos. São novos tempos. Sabes que eu ontem estava, a propósito de um trabalho para um colega, que um colega me tinha pedido, uma ajuda que um colega me tinha pedido, estava a preparar ali um documento sobre quanto ganham os influencers, quais são os maiores influencers e... Podemos fazer uma pausa? Para quem não sabe nem sonha o que é que são influencers, sim. Quem são estas pessoas? Estas pessoas são pessoas que de forma absolutamente legítima, porque o mercado é livre, vivem muitíssimo bem, do ponto de vista profissional e financeiro,
fazendo publicações, criando conteúdos e fazendo publicações nas suas redes sociais que têm um lado comercial e, portanto, falam hoje de um shampoo, falam amanhã de uma cadeia de hotéis, falam... Pronto, são influencers. Mas o sucesso deles depende de uma audiência que eles conseguiram formar. Depende de uma audiência que eles conseguiram formar, depende de um perfil. Hoje cada vez mais a audiência, sendo muito importante, evidentemente, não é tudo. É o tipo de audiência? Sim, porque vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Um influencer ou um produtor de conteúdos que seja no Instagram seguido por entre 10 e 50 mil seguidores, por exemplo, no Instagram. Já é gente? Já é gente, ganha por post, os valores médios de mercado por post são 350, 400, 500 euros. Portanto, se eu quisesse comprar um post a um determinado influenciador, eu podia contactá-lo ou contactar um agente e dizer: olá, faz-me publicidade a mim como o melhor podcaster do país e conseguir essa exposição durante um determinado tempo. Sim. E depois então pensa no que são influências que chegam a 500 mil pessoas. É multiplicar. É multiplicar. Como diria eu, até fazer as contas. É fazer as contas, como diria Guterres, mas é multiplicar de uma forma progressiva, ou seja... É exponencial, vai por aí acima. Estamos a falar de influências que ganham por post, estamos a falar de topo, mas 2, 3, 4 mil euros por publicação, por post. Uau! Pronto, estamos a falar, atenção, estamos a falar de um topo de gama. Quer dizer, nem é topo de gama, se o Cristiano Ronaldo ganha muito mais, mas pronto, mas estamos a falar de um topo de gama terreno, pronto. E obviamente estamos a falar de influências que têm 2, 3, 4 marcas a trabalhar e, portanto, é pensar nos rendimentos, pronto. Agora, o que acontece hoje em dia, cada vez mais, é que essa componente sendo muito importante, ou seja, o número de seguidores, porque é isso que afere, até com as audiências televisivas, porque é que eu te vou dar uma entrevista a ti, se o teu programa é visto por 100 mil pessoas e se o vizinho do lado tem 1 milhão, eu preferia dar ao 1 milhão, não é? Pronto, portanto, o número de seguidores afere a eficácia da aposta naquele cavalo, salvo seja. Mas há outras questões, porque eu posso achar que os teus 100 mil espectadores ou seguidores são, para o perfil da minha marca, mais interessantes do que 1 milhão que vai para aquelas pessoas. Portanto, é uma lógica de marketing, há uma segmentação. Claro. E se eu tiver um carro muito caro para vender, eu prefiro atingir os 100 mil que podem comprar aquele carro do que os 5 milhões que vão gostar do anúncio, mas não vão comprar. Vamos dar um exemplo. Se imagina que eu sou o investidor, o dono de uma marca de peixe congelado, peixe empanadinhos, coisas para que as crianças gostam de comer. Eu, se calhar, prefiro escolher uma influencer que seja mãe do que escolher alguém que... Lá está a autenticidade? Sim, exatamente. E do que alguém que seja um influencer na área tecnológica, que não me diz nada ao meu público-alvo. Fala de computadores e telemóveis e, portanto, e pode ser o ótimo, pode ser o melhor de todos, pode ser o Ronaldo dos geeks, mas não é aquele que impacta a audiência que eu quero. E isso cada vez mais é cruzado, essa ideia de, por um lado, quantos seguidores tu tens, mas por outro lado, por exemplo, alguém que sempre que é carnívoro, que passa a vida a colocar publicações no seu Instagram de grandes grelhadas mistas, grandes patuscadas nos chimarrões da vida, disse uma marca, mas pronto. Não importa. Pronto. Se a minha marca é uma marca vegetariana, tu podes ter 1 milhão, mas... Não faz sentido ali, não é? Quer dizer, mas faz algum sentido eu estar a investir, a pôr todas as cartas num influencer? Então, e vendo na ótica da audiência, a audiência não se apercebe de que esses posts, essas publicações não são genuínas? Porque uma coisa é eu ter o Nuno Azinheiro a dizer: olha, eu acabei de vir ali daquele restaurante e comi este prato fabuloso, e eu digo, ok, o Nuno gostou, eu se calhar amanhã vou lá. Outra coisa é eu saber que tu me estás a falar de um restaurante dinheiro, tal e qual, a dizer isto tem o patrocínio de... Há regras de boas práticas do marketing digital que a esmagadora maior parte dos influencers não seguem, que é colocar a palavra pub, o hashtag pub, no início da publicação, não é no final. Como acontece na televisão, quando nós vemos que há anúncios, há um separador e nós sabemos que é um anúncio. Não é no final, lá no meio de 10 hashtags que colocares lá a palavra pub, não é. No início, a seguir ao teu nome, aparecer hashtag pub, e depois começa a falar do restaurante. Ou hashtag parceria. Portanto, pub, parceria,
conteúdo patrocinado. Pronto. Ok, e é claro para toda a gente. É transparente. É transparente. Ou seja, está provado que eu não deixo de ler. Se gosto muito de ti, se reconheço as tuas opiniões. E se gosto do teu tema, não é? Se gosto do teu tema, eu vou, mesmo sabendo que tu foste pago para falar daquele restaurante por causa da sopa de feijão verde, eu vou querer provar aquela sopa de feijão verde porque tu gostaste muito. Portanto, criaste uma credibilidade ainda assim e consegues lá chegar. Claro. Todavia, eu quando olho para as redes sociais, o Instagram é provavelmente o exemplo mais interessante. Nós vemos agora normalmente mulheres bonitas, homens bonitos também, mas se calhar o mercado, ao contrário do futebol, que eles e elas desde sempre, não é? Como sempre. Vêm com este vestido, vêm com estas calças, vêm com... há uma projeção de uma de uma imagem, de uma ideia, mesmo para os públicos mais jovens, que é: há que ser bonito, magro, bem vestido, bem penteado, com o creme certo. Sabes que esse é o risco da plastificação das redes sociais. Mas vamos lá ver uma coisa, não vamos ser hipócritas. Qualquer um de nós fizer uma selfie, eu faço muitas, não tantas como o professor Marcelo, mas estou no caminho. Eu escolho... Não, só nesse caminho. Eu escolho aquela em que estou melhor. Todos nós fazemos isso, quer dizer, é humano. Portanto... o filtro, o colocar, já lá vai o tempo em que nós gastávamos não sei quanto dinheiro em rolos de fotografia e depois não se aproveitava nenhuma. Agora temos o digital, podemos escolher o ângulo, a luz, o fundo. Sim, e por aí fora. Eu em todas as fotografias que coloco, minhas próprias, ou mesmo aquelas que me tiram, a primeira coisa que eu vejo é se fiquei bem, se a barriga não está muito preeminente, se a minha corcunda não está muito à vista, se o sorriso posso é cortar bonito, um bocadinho, se o sorriso é bonito, se não tenho os óculos a pôr do nariz, dá um ar de velho. Mas eu acho que toda a gente faz isso. Portanto, nesse lado nós estamos todos aí a mostrar ao que vimos. Temos a questão do ego, não é? No fundo, a questão do ego e a questão da imagem conta. Outra coisa que é mais preocupante e que eu não quero fazer e acho que não se deve fazer, enfim, quem sou eu para achar isso, é a ditadura da imagem, que é nós sujeitarmos a nossa vida a uma ditadura da imagem. Outro dia alguém me perguntava se o processo de emagrecimento e de mudança de estilo de vida que eu estou a seguir, e quero falar sobre falaremos disso já mais à frente, se era uma questão de imagem. E se me estás a perguntar se eu, refletido ao espelho, prefiro ver mais magro do que sou, acho que ninguém se surpreende se eu disser sim. Agora, eu sou gordo desde os 6 anos, ainda por cima sou um gordo vaidoso, eu gosto de mim como sou, eu olho e digo assim, fazia-te, quer dizer, eu gosto, quer dizer, pronto. Portanto, a tua autoestima é boa, mas tu chegaste agora a este ponto da tua vida e disseste: eu quero comprar mais uns anos de vida saudável. É isso mesmo, é uma questão de saúde, ponto. E portanto, mas voltando à questão das redes sociais, há uma ditadura de imagem e dos negócios que potenciaram, que as redes sociais potenciaram, não é? Os negócios, as realidades, os novos hábitos que obviamente podem, se não controlados, se não devidamente controlados, podem ser, sobretudo para o público mais novo, podem ser altamente preocupantes. Porque há coisas muito interessantes como vão ao ginásio ou começaram a correr, ou há coisas que passam que são... Há ótimas mensagens, claro. E outras que vêm os suplementos, sim, chego mais rápido desta maneira, faço esta dieta que é, a par depois do tudo o resto, que é este batom é que é giro, este creme é que nos faz especial, ou essa tu não os batons giros eu não uso muito, mas os batons giros e esse lado da imagem pela beleza, pelo isso não me parece grave, porque todas as pessoas têm o direito de se sentirem melhores consigo próprias, mais desejadas. É importante também. E portanto há ali uma comunicação. Há ali uma comunicação e portanto não é por aí. Acho pior a questão da saúde, acho pior a questão de faz esta dieta maluca, faz enfim, não é assim apresentada, claro, mas... No fundo faz isto que consegues muito rapidamente os resultados que não conseguias, senão, é muito perigoso. Senão isto é quase um... É muito perigoso e há casos, em Portugal não tanto porque o país é pequeno, mas há muitos casos internacionalmente de manequins, de adolescentes quase, que tocaram o céu tão rapidamente que obviamente se estatelaram quando caíram e algumas até colocaram fim à sua própria vida. Portanto,
Isso é sempre muito preocupante se não devidamente acompanhado. Tu, como observador próximo desta realidade, voltamos ao Passadeira Vermelha, outro tipo de observação, como é que estas pessoas se sentem? As pessoas que precisam dessa validação... E as pessoas que têm esta tremenda sobreexposição todos os dias da sua vida? Não te consigo generalizar, quer dizer, eu imagino para um Cristiano Ronaldo é um inferno, quer dizer... Sim, eu costumo dizer na brincadeira... Não pode ir ali beber um café porque... Sim. Eu quando me perguntam sobre a minha exposição pública, eu brinco sempre e digo assim, eu não sou a Catarina Furtado, é sempre o exemplo que eu dou. Gosto muito da Catarina e, portanto, eu não sou a Catarina Furtado. Ir a uma esplanada não é fácil porque aparecem não sei quantas pessoas. Pronto, mas eu não tenho essa experiência, ou seja, eu não tenho essa experiência, felizmente. A minha exposição pública é uma exposição reduzida quando comparada com essas grandes figuras e, portanto, não é nada incomodativa. Eu gosto, não te vou esconder, eu gosto que as pessoas venham ter comigo. Então, gostas dos mimos porque eles nunca são em excesso? Eu gosto dos mimos, eu gosto das pessoas que digam assim, gosto-me de vos ver na passadeira, ou estou a seguir a sua dieta, gosto muito, não sei, está mais magrinho, eu gosto disso. Ainda agora, no dia das eleições, eu estava na fila para votar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e havia 4 filas ao lado da minha e houve uma senhora, e demorámos bastante tempo, tínhamos para meia hora à espera, e a senhora que estava na fila ao lado também demorou mesmo a meia hora, portanto não imaginas como foi a conversa durante meia hora. Fizeste um episódio especial, portanto. Fiz um episódio especial, portanto, agora admito que para quem tem um grau de exposição altíssimo, seja muitíssimo cansativo, bem sei que são os ossos do ofício, naturalmente. Como dizia a minha mãe quando nós éramos novos, não podes comer a carne e ficar com os ossos, portanto tens que roer os ossos também. E, portanto, obviamente, são os ossos do ofício, mas admito que seja difícil. Vamos ao teu projeto de conteúdos ao Escolheste Viver. Qual foi o clique? O que é que... Escolher viver. O Escolher Viver, sim. Sim. O clique foi muito imediato. Eu já tinha tido em 2016 um blog, uma coisa muito amadora, um blog no Sapo, chamado Tipo 2, porque eu além de obeso sou diabético, nunca o escondi, e foi em 2016 que eu tive o diagnóstico confirmado. Foi um choque para ti? Nenhum. Aliás, eu já sabia que era diabético antes de ter o diagnóstico e oficial. E foste fingindo que ele não Pois, existia. eu tinha todos os sintomas, eu sou filho de médico, portanto conheço os sintomas todos, a minha mãe é diabética, eu tenho contacto com a diabetes muito próximo, e tinha já naquela altura, e portanto eu sabia que levantar-me à meia da noite e ir à casa de banho, a sede, a língua, a palha e a sede, tudo isso eram sinais de diabetes e, portanto, juntando a obesidade, a hipertensão, eu sabia que os meus irmãos não eram e, portanto, tinha que haver aqui o terceiro, tinha que ser o diabético. Pronto. Portanto, não foi nenhum choque. Quando recebi as análises e a médica me disse, o senhor é diabético, eu disse assim, obrigado, já sabia, pronto. Portanto, não foi nenhum choque, mas foi uma mudança, houve ali um chip que... O que é que mudou? Um sininho. Mudou a percepção de que era /sou um barril de pólvora ambulante, não é? Que tem um conjunto de obesidade mórbida, diabetes, hipertensão, colesterol, tudo isso medicado, tudo isso controlado, mas as chamadas doenças da civilização todas associadas. E, portanto, ainda por cima, o meu tipo de corpo é o corpo de uma obesidade mórbida, mas que não é um corpo, eu não sou um gordo normal, o que quer que isso signifique. Eu tenho pernas, eu não tenho as pernas de um gordo normal, portanto o perímetro abdominal é o mais proeminente em mim, é o mais perigoso, gordura visceral, a gordura que faz ligação aos problemas cardiovasculares. O meu pai morreu de infarto, portanto até aí tenho esse histórico todo, portanto era um barril de pólvora ambulante. E portanto foi eu perceber que aquilo que eu sabia desde sempre, porque eu comecei a fazer dietas aos 20 anos, as chamadas dietas ioiô, não é? Perdes agora 10 quilos, ganhas 12 a seguir, pronto. Tive vários nutricionistas, nunca fiz nada maluco, mas tive vários nutricionistas, 2 deles meus amigos a quem dei o desgosto de não me conseguirem pôr magro. Desculpa para eles os dois, pedir desculpas a eles, que é sempre bonito. E portanto... E quando eu fiz o tal blog, o blog teve logo uma grande aceitação. Eu tinha gente que me seguia no Brasil, em Angola, e havia posts que chegavam a ter
15 e 20 mil leitores, e que era trendy naquele dia Portanto, havia muitas pessoas que se identificavam com isso e, portanto, estavam para te ler neste caso. Sim, e eu, aliás, eu deixei de escrever logo para aí 7 ou 8 meses depois, porque me desleixei, porque estava numa outra fase da minha vida profissional, mas não matei o blog, e o blog ainda hoje eu recebo mensagens a dizer de alguém que leu um texto que apanhou por acaso e a comentar, pronto. Uma vez na net, sempre na net. Sempre na net. E portanto eu comecei a pensar no decorrer deste ano, há 4, 5 meses, vou criar uma coisa agora mais a sério, que possa, porque estou também numa outra fase, que possa ajudar, me ajudar a mim e ajudar outras pessoas. Eu expliquei isto no arranque do projeto. O projeto está online desde o dia 20 de setembro, que foi o Escolher Viver, portanto, escolherviver.pt, é ao mesmo tempo um compromisso e um desafio. Um compromisso teu. Um compromisso meu perante os outros, perante mim, evidentemente. Fazes como aqueles que decidiram deixar de fumar e que o anunciam publicamente à família e aos amigos. Eu preciso muito disso, ou seja, há pessoas que fazem as suas escolhas e as suas mudanças físicas e depois revelam a seguir e dizem, olha, fiz isto, aqui estou eu. Eu preciso muito dessa validação pública. Eu preciso muito, cada um tem as suas... eu vou fazer isto e queres que os teus amigos te digam, então Nuno, como é que isto está correto? Exatamente, eu preciso que as pessoas me digam, boa, está a conseguir, está melhor, ou atenção, já tem mais magrinho, já está mais gordinho outra vez, cuidado, olha que essa camisa está muito larga. Verdes, amarelos, vermelhos. Eu tenho esse semáforo, é constante, e eu recebo todos os dias em mensagens públicas, em comentários públicos. Já agora tu estás francamente mais magro. Sim, eu perdi já neste momento 18 quilos desde o início do ano, 25 centímetros de perímetro abdominal, baixei 4 números de camisas, 4 números de calças e, portanto, há uma enorme diferença, sobretudo no volume. E como é que te sentes? Muitíssimo bem. Tenho muito mais força, tenho muito mais níquel, faço ginásio 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, faço caminhadas quase todos os dias, eu quase todos os dias ando no mínimo 7, 8 km, há dias em que ando 12, 13 km, porque gosto muito de caminhar, e porque tenho 2 cães que são passeados à vez, porque adoram-se, mas na rua não se aguentam, eu não os aguento. Os cães passeiam-te a ti neste momento? Um não, mas o mais novo, que tem 1 ano, que é um labrador maluco, passeia-me, sim, se eu não tiver... Portanto, veio no tempo certo também, ele te está... Veio no tempo certo, veio num momento em que eu decidi mudar de vida e, portanto, também é um momento que coincide com uma maturidade maior minha e também um momento em que profissionalmente eu consigo gerir, lá está, o trabalhar em casa, como eu costumo dizer na brincadeira, eu posso estar a preparar uma reunião e antes de preparar a reunião posso estar a fazer uma sopa de feijão verde. Portanto, ou seja, essa ideia da possibilidade de nós fazermos várias coisas ao mesmo tempo quando estamos a trabalhar em casa agrada-me bastante. E portanto eu decidi fazer por um lado esse compromisso que é... este é o momento em que eu digo a quem me segue, estou no caminho, estou focado e quero ir em frente, e o céu aí é o limite. E é isso que tu queres partilhar aqui neste projeto. Sim. Juntando que componentes? O que é que vamos poder ver ou ler? Já podemos ver 3 áreas fundamentais: saúde, alimentação e exercício. Eu procurei, se tu perguntares quem é a redação sou eu. Tenho agora uma ex-aluna minha que me está a ajudar também, porque é uma magnífica profissional, e isso tem uma vantagem de facto de dar aulas, permitir atrair gente nova para estes projetos, mas a redação sou eu. O que fiz é que estabeleci um conjunto de parcerias, porque acho cada vez mais que nós não estamos sozinhos no mundo e acho que cada vez mais as parcerias são fundamentais. E, portanto, estabeleci uma série de parcerias com profissionais médicos, enfermeiros, personal trainers, nutricionistas, psicólogos, oncologistas, cardiologistas. Criaste uma rede. Criei uma rede, portanto, e isso devo dizer-te uma coisa, que é, senti de uma forma muito interessante e até de uma forma surpreendente uma grande abertura da comunidade médica para apoiar um projeto deste tipo, de um leigo, ok, de um tipo com 30 anos de jornalismo, mas um leigo na área de saúde, e percebi que esta importância da literacia, de cuidar da literacia em saúde. Mas com uma capacidade de fazer tradução também para uma realidade, que é uma coisa que normalmente quem sabe muito das áreas tem essa dificuldade de fazer esse grau. É verdade.
e fechei parcerias, olha, com a Associação de Protetora de Diabéticos de Portugal, a APDP, com o Hospital da Cruz Vermelha, toda a área de cardiologia, com vídeos, com notícias, com textos, com dicas. Se calhar 20 de setembro ainda é curto, mas já consegues ter alguma resposta? É curto, não é muito curto, porque a primeira semana foi, a semana de 20 de setembro precisamente, foi um sinal claro da procura dos conteúdos, dos comentários nas redes sociais e sobretudo uma coisa que é um indicador muito interessante, que é, eu tenho hoje, nesta semana que estamos, um conjunto de reuniões marcadas já com marcas e profissionais que querem fazer parte do projeto. Portanto, o projeto vai crescer. O projeto vai crescer e vai crescer de uma forma muito clara. Quanto mais o projeto crescer, mais o projeto será melhor, porque poderá chegar a mais gente, porque poderá ter mais áreas interessantes, cruzadas e integradas e que possam ajudar. Eu digo sempre isto que é importante. Eu não sou médico e, portanto, cada caso é um caso e o escolher viver não serve para substituir qualquer... é uma partilha e É uma partilha generalista, sim. Quer dizer, não há ali o caso específico de uma pessoa qualquer, a não ser o meu. Claro. Porque... E não temos que isso possa acontecer, que as pessoas possam começar a colocar o seu caso concreto, no fundo, sentir-se identificadas e como... Mas eu quero essa identificação e eu vou ter uma altura em que, dentro daquilo que é possível num projeto deste tipo, que é, vamos ter uma rubrica em que as pessoas perguntam, expõem os seus casos e há um médico, ou 2 médicos, 3 médicos que vão responder diretamente àquele caso. Mas sempre nessa perspectiva de, esta é uma análise generalista que não pode em nenhum momento substituir aquilo que é a análise em consultório, que é a análise específica, com os meios de diagnóstico certos, por profissionais qualificados, porque o que eu posso dizer na generalidade sobre diabetes é apenas na generalidade, eu tenho que depois analisar. Ter um especialista que possa fazer essa análise. Olha, cada vez mais tu falas muito de uma coisa que me interessa em termos de comunicação, que é a questão do peso das palavras, não é? E hoje fala-se muito de bullying, perseguição psicológica, até sobre os miúdos. Estamos, por um lado, a dizer atenção às questões do peso. Nunca vi, todavia, experiência empírica, tantas crianças com excesso de peso e depois aparecem aquelas coisas que de vez em quando nos envergonham, que é, passa a criança que tem excesso de peso e que os seus amigos, entre aspas, se calhar não são tão amigos, olha lá vai o gordinho, o badocha... Jorge, não é empírico, os números revelam a prevalência crescente da obesidade infantil, portanto é uma realidade que não é portuguesa, que é civilizacional, quer dizer, portanto comem pior, mexem-se menos. Não é empírica, comem muito pior, mexem-se muito menos. Sim, mas qual é a dúvida aí? A dúvida é só a nomenclatura, não é? Nós não usávamos no nosso tempo a palavra bullying. Sim, mas ele sempre existiu. Tu sentiste isso? Senti, claro. Eu fui o badocha, o baleia fora d'água, o gordo é a baliza, não é? O célebre o gordo é a baliza, o piranha, numa célebre associação feliz ao Verão Azul, que era uma série que a maior parte dos nossos ouvintes lembraram-se. Os da nossa idade, sim. Os da nossa idade. E o piranha era uma da bicicleta sempre a suar e não sei quantos, portanto, naquela altura, nos anos, final dos anos 70, anos 80, todos os gordos eram piranhas, e portanto eu tive isso tudo. Perguntas, magoou sempre, marcou-me, não marcou. Mas não marcou porque eu tive felizmente uma estrutura à minha volta que permitiu que não me marcasse. Porque eu tinha uma família atenta, porque eu tinha, e tenho, felizmente, irmãos preocupados, porque sempre nos munimos porque tinha em casa uma professora e um médico e, portanto, um ambiente que propiciava esse entorno. Tinhas uma constelação que te protegia. Tinha uma constelação. Eu fui uma criança que nunca, e nem adulto, mas que nunca deixei de despir a camisola na praia. Eu tenho amigos que ainda hoje, e muitos de nós vamos à praia e vimos que há pessoas mais gordas que têm pudor em tirar a t-shirt. E não há mal nenhum nisso. Cada um faz o que se sente melhor. Mas isso é um sinal, não é? Eu sempre tirei, sempre mostrei as mamocas, as barrigas, os pneus, claro.
Vais-me dizer, mas em nenhum momento encolheste a barriga na praia? Não, claro que sim, todos os dias encolho a barriga na praia, mas não me marcou. E depois, como comecei a trabalhar muito cedo, não é? Eu tenho 47 anos, comecei a trabalhar com 14 anos, portanto comecei a ter sucesso profissional muito cedo. Eu aos 16 anos era editor de uma rádio. Passaste à frente disso. Sim, eu fui construindo, sempre fui muito bom aluno, portanto eu fui construindo em cima daquilo que era a minha fragilidade, que era a condição física, fui construindo as minhas forças, que é a capacidade de comunicar, a capacidade de empreender, a capacidade de liderar equipas, a capacidade de ser alguém que consegue captar a atenção das outras pessoas. Tu há bocadinho falavas da comunicação por ser uma importante o peso das palavras. Eu defendo isso por completo. Eu acho que a comunicação, o peso das palavras é absolutamente decisivo, e a comunicação é outra coisa também de que eu falo disso com os meus alunos, mas sobretudo nos meus clientes e quando tenho reuniões com potenciais clientes. Comunicação é afeto. Eu tenho essa opinião. Mais do que técnica é afeto. Mais do que técnica é afeto, sim. E mesmo as organizações devem comunicar também pelo afeto, porque as organizações são muitas vezes áridas, em áreas que são muitas vezes áridas, se não houver o afeto, não cria a proximidade. Ou melhor, cria a proximidade se eu tiver um apelo comercial e se eu for já um tipo que estou absolutamente convicto que quer comprar o produto que tens para me vender. Ok, portanto, mas isso já está conquistado. Já está conquistado. A diferença é se eu comprar a ti ou ao teu vizinho do lado. Mas o que eu tenho enquanto comunicador é permitir que o teu produto possa impactar gente que não tinha pensado em comprá-lo. E aí as emoções e o afeto. E aí as emoções e os afetos são fundamentais. E eu faço isso sempre na minha comunicação. Que me perdoem os marketeers, mas eu acho que isto é polémico, eu sei, mas eu acho que primeiro vem a comunicação, depois vem o marketing. O marketing é uma forma de eu colocar a comunicação. O marketing é uma forma igualmente fundamental. Não estou a dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, mas o marketing é uma forma de dar brilho às minhas palavras. E não o contrário. Estamos a fechar esta conversa, este podcast. Já falámos muito sobre comida. Isto não tem nada a ver com comida, ou tem tudo a ver com comida, que é, não contente com tudo o que estás a fazer, lançaste um podcast, muitos anos a virar frangos. É uma expressão jornalística que nós estamos sempre a dizer quando fazemos muitas coisas do jornalismo à volta disto. Para que meteste nos podcasts? Estás à procura de quê? Precisamente porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, que podia ser também podia ser o nome também do podcast. Por acaso vou sugerir isso à Rua do Peixinho. Podemos ter lá uma secção chamada pescadinha de rabo na boca, que é, voltamos aqui ao início da conversa, a minha preocupação sempre de diferenciar e de colocar os ovos em cestas diferentes. Chegar a públicos diferentes? Eu tenho de estar... a minha concepção de como eu me exponho, me vendo, entre aspas, atenção, para os outros, é precisamente chegando a públicos diferentes e sendo mais do que o jornalista, mais do que o Nuno da Passadeira, mais do que o Nuno da Orquestra Metropolitana, um puzzle. Mais do que o professor. Eu sou um puzzle, sim, eu sou um conjunto, eu e qualquer pessoa de nós. Tu és muito mais do que o autor deste podcast. Tu és muito mais do que o antigo jornalista. Tu és muito mais... Ou seja, tu és isso tudo, não é? Todavia, olha-nos sempre, pondo-nos em caixas, não é? Tu és este que estás aqui, tu és este que estás aqui. Sim, mas por isso é quando as pessoas me perguntam, e atenção que isto não... Eu repito isto, reforço isto, que eu estou na Passadeira Vermelha há 3 anos e meio, com muito prazer mesmo. Mas quando me perguntam na rua, e é obviamente o lado que me perguntam começa mais... por aí porque é mais visível. É o Nuno da Passadeira, não é assim? Eu justamente digo na brincadeira, com um sorriso, eu sou o Nuno que também sou da Passadeira. Portanto, eu também sou o Nuno da Passadeira, eu sou muitas outras coisas. E é nesse conjunto de coisas que eu me faço, me construo e me faço mais feliz. Volto de novo ao início. Se estivesse no escritório das 9 às 5, eu seria um tipo provavelmente mais chato, menos realizado profissionalmente, menos interessante, menos interessado, ou não, se calhar seria um gajo bastante menos presumido do que sou. As múltiplas formas como o mundo nos vê, ou os rótulos que nos põem, ou que pomos aos outros, será mais fácil organizar assim o mundo com etiquetas? Ou será preguiça ou preconceito para ouvir e aceitar que os outros são tudo e o seu contrário? E podem mesmo ser assim. Até para a semana.
Obrigado.